Fala, rapaziada, se liga só, vamos fazer hoje uma revisão aqui sobre cálculo de número de nêutrons, prótons, elétrons, e essa é uma parte de atomística na química, né? Então a gente vai fazer uma revisão e vamos resolver aqui alguns exemplos para relembrar vocês como é que faz esse cálculo. Então vem comigo. O que é importante você relembrar? É importante você relembrar que a representação de um elemento químico, o número de massa, beleza? Número de massa, ele sempre vai estar em cima do elemento. E esse carinha daqui é o nosso número atômico. Beleza? Então, ó, número de massa, número atômico. Lembra? O alfabeto vai de A a Z. Show? Outra coisa super importante que você precisa relembrar é que o número de massa ele é igual à soma do número de nêutrons mais o número de prótons. Perfeito. Outra coisa também muito importante é quando você tem esses casos aqui, tá? Onde aparece aqui uma carga. E essa carga, você precisa lembrar que esses caras aqui estão na forma de íons, onde o íon ele pode ser, aqui ó, cátion, só colocar o acento aqui, o cátion ou o ânion. E aí o cátion é o cara que tem carga positiva e o ânion é o cara que tem carga negativa. E aí, rapaziada, olha só, quando você tiver um cátion, você precisa lembrar que esse cara perdeu elétrons. E quando você tem um ânion, você precisa lembrar que esse cara ganhou elétrons. E aí vem comigo em cada exemplo que a gente vai progredindo no conhecimento e você vai relembrar como que faz esse cálculo. Primeira coisa, eu quero calcular o número de prótons, depois eu vou calcular o número de nêutrons e por último o número de elétrons. Mas eu preciso revisar com você o seguinte, ó. Quando eu falo de número de prótons, esse cara daqui é sempre igual ao Z, tá? Então aqui, ó, no sódio, quem é o número de prótons? O número de prótons é o meu número atômico, ok? Então, ó, prótons é igual a 11. Show de bola. Vamos lá. Eu quero calcular agora o número de nêutrons. O número de nêutrons, pela fórmula, ele vem dessa seguinte relação aqui, ó. Número de massa é igual a nêutrons mais prótons. Se eu quero calcular o nêutrons, eu quero fazer o quê? Passar o P para lá. Então, ó, número de massa menos o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Então, aqui, como é que vai ficar isso? Vai ficar, ó, A menos P é igual a N. É o que a gente acabou de desenvolver aqui. Quem é o meu número de massa? 23. Quem é meu número de prótons? 11. Isso daqui vai dar quanto? 23 menos 11 vai dar o quê? E aí? 12. Esse carinha daqui é o número de nêutrons. Show de bola. Outra coisa que a gente quer agora é o número de elétrons. Galera, esse estado aqui é o estado fundamental do átomo. Sempre que eu falar estado fundamental ou estado neutro, você tem a seguinte validade, a seguinte premissa. O número atômico é sempre igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons quando ele estiver no estado fundamental, beleza? Agora, quando você tem um íon, você não tem essa igualdade. Você tem o seguinte, número de prótons é sempre igual ao número atômico, sempre. Sempre vai ser igual. E aí, aqui você vai ter uma diferença do número de elétrons, beleza? E aí pode ser o número de elétrons superior ao número de prótons ou inferior ao número de prótons, dependendo do caso, se é cátion ou ânion. E aí vem comigo aqui. Vamos voltar para cá para esse exemplo. Se eu quero o número de elétrons e esse cara está no estado fundamental, então prótons é igual a elétrons. E aqui nesse caso vai ser 11. Show? Então, é essa molezinha aqui. Não é difícil. Não vem falar para mim que isso daqui é difícil, porque essa é uma das partes mais tranquilas da química. Show? E aí, ó, vamos para o oxigênio agora. Vamos lá. Como é que eu vou achar o número de prótons? Sempre o número de prótons é igual a quem? É igual a o número atômico. É igual ao Z. Então, ó, Z é igual a prótons, que nesse caso aqui vai ser 8 prótons. Beleza. E agora, eu quero calcular
o número de nêutrons. Número de nêutrons, rapaziada, sempre faz a diferença entre esses dois números. Por quê? Porque esse cara daqui é o meu número de massa e esse é o Z, que é a mesma coisa que o número de prótons. E a gente acabou de desenvolver aqui que nêutrons é número de massa menos o número de prótons. Então, eu venho para cá e vou fazer o seguinte. 16 menos 8 é igual a N. 16 menos 8 vai dar 8. Nesse caso, coincidiu o número de nêutrons e prótons. É sempre assim, Paulo? Não, não é sempre assim. Beleza? Mas nesse caso aqui deu igual. E alguns outros casos também vai ser igual, mas não é sempre, e a gente viu isso aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu quero fazer o cálculo do quê? Do número de elétrons. Galera, átomo neutro. Então, ó, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Nesse caso, 8. Alguma dúvida, rapaziada? Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários que eu vou respondendo, beleza? E, ó, aqui foi. Quando você tem átomo no estado fundamental, tranquilo, beleza. Agora vamos para onde a gente pode complicar isso aqui. Primeira coisa, vem comigo, vamos calcular o número de prótons. A gente já viu que o número de prótons vai ser isso aqui, correto? Que é o meu número atômico, né, igual ao número de prótons. Beleza, então no enxofre eu tenho 16 prótons. Show de bola. Vamos calcular o número de nêutrons? Para eu calcular o número de nêutrons, eu tenho que fazer o quê? 32, que é o número de massa. Deixa eu apagar aqui, consertar. 32 menos 16. 32 menos 16 vai dar 16. Nesse caso, também deu igual o número de nêutrons e o número de prótons. Mas é sempre assim? Não é sempre assim. Então, vem comigo aqui agora raciocinar sobre o número de elétrons. A gente sabe que por ser uma carga, nesse caso aqui, o número de elétrons é o quê? Diferente do número de prótons. Esse cara tem uma carga negativa. E o que eu disse para você sobre os ânions? Os ânions ganham elétron. Ganham elétron. Lembrem-se sempre, a moeda de troca dos átomos é sempre o quê? Elétrons. Não é prótons, nêutrons, não. É elétrons, beleza? São os elétrons. Então, olha só. No estado fundamental, a gente não viu isso aqui? Quando ele está no estado fundamental, ele não tem o número de prótons iguais ao número de elétrons. Então, se o enxofre, raciocina comigo, se o enxofre tivesse no estado fundamental, qual deveria ser o valor do número de elétrons dele? Seria igual ao número de prótons. Ok, até aí tudo bem. Mas ele não tem uma cargazinha menos 2? Menos 2 indica que ele ganhou elétrons. Ganhou quantos elétrons? 2 elétrons. Se ele deveria ter 16, então agora ele tem quanto? Ele tem 16 mais, aí eu vou colocar até de outra cor, mais 2 elétrons que ele ganhou, indicados pelo quê? Pela carga dele, beleza? Então aqui, quanto que eu tenho de número de elétrons? 18 elétrons. Show? Galera, pensem assim, o sinal, se aqui é menos, você vai somar. Se for mais, você vai subtrair. Vem comigo agora estudar o cátion. Vamos lá, por parte. Qual é o meu número atômico? Meu número atômico é 13 e, consequentemente, vai ser igual ao meu número de prótons. Show de bola. Quanto que vai ser o número de nêutrons? Nêutrons, né? A gente já sabe que vai ser o quê? 27 menos 13, que é o número de massa menos o número de prótons. 27 menos 13 dá 14, beleza? E aí, show de bola. Agora vem comigo. Se o alumínio fosse um átomo no estado fundamental, ele deveria ter número de elétrons iguais ao número de prótons, ou seja, ele deveria ter 13 elétrons. Porém, ele tem uma carguinha mais 3. Se ele tem mais, significa que ele é um cátion e que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? O valor da carga. Então, se ele perdeu elétrons, você deveria ter 13. E aqui, no caso, o que vai acontecer? Vai subtrair. Subtrair quanto, rapaziada? 3 elétrons. Show? E aí, ó, 13 menos 3, ele vai ter um total de 10 elétrons.
Galera, espero que vocês tenham relembrado, né, acessado aí esse tipo de conhecimento de atomística. Isso não é difícil, é como eu falei, da parte da química, isso é uma das partes mais tranquilas da química, tá? E, cara, isso aqui é só praticar. Faz outros exemplos, na internet você tem listas aí, então você pode fazer outros exemplos. Isso daqui é super importante você conseguir entender essa parte para semelhanças atômicas, falar de isóbaros, isótonos, isoeletrônicos, isótopos, exercícios um pouco mais elaborados que você vai usar esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, ó, vamos para a próxima revisão e tamo junto.